vídeo com informações do Flamengo, é claro que vai para essa data FIFA. Tem também o assunto David Washington, atacante do Chelsea, pode pintar no Flamengo? Isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio. Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão no mercado da bola, bastante quente e agitado aí. Então, se você está chegando aqui no nosso canal, podendo ajudar, galera, a trazer conteúdo diário para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do Flamengo. Não é que o Corinthians não chega no gol, a bola passa longe o tempo todo, depende de bolas paradas, aquela história. Não. O Garro é um jogador que distribui passes decisivos, passes importantes, passes que fazem o torcedor se levantar, né? Mas os atacantes do Corinthians, esses que estão aí, o Yuri Alberto, o Pedro Raul, esses jogadores que normalmente são escalados, fazem gols, participam de jogadas. Fala-se tanto, né, do Pedro, um jogador que não participa, que não tem chegada, que não se envolve. Mas contra o Red Bull Bragantino, ele deu uma assistência, participou do lance do primeiro gol, mesmo que involuntariamente. Ele tentou chutar, a bola desviou, sobrou. Então, assim, o Corinthians tem jogadores que tentam, o Corinthians está, mas a maioria das jogadas, e assim, por si não é um problema, né? A maioria dos times perde mais chances do que converte. Os times que atacam muito, que têm muito volume, eles são assim, só que eles convertem muito também. O Corinthians é o oposto disso. Numa tarde em que as coisas funcionaram, não foram tantas chances criadas assim, tantas finalizações, mas foi um jogo em que o Corinthians fez 2 gols. O que eu tenho só a acrescentar ao comentário sobre a postura, porque eu nem estou falando de futebol quando eu digo postura, né? A maneira como o Corinthians encarou a partida em casa com o seu torcedor, é que depois do 2-1 praticamente não teve mais jogo, né? Sim. Foi uma coisa muito marcante, assim, notável. Não teve jogo mais. É claro que nesse balaio aí a gente tem que colocar a confusão de expulsão e tal, que isso é uma coisa que, em especial aqui no Brasil, sempre gasta muito tempo. Agora tem, no caso desse, teve o VAR, o juiz foi ver quem que se meteu na confusão, quem não se meteu e tal. Mas em termos de jogo jogado, não aconteceu praticamente nada depois do segundo gol. E não pode ser assim, né? Por mais que uma equipe esteja na situação que o Corinthians está, e 3 pontos sejam tão preciosos, e o segundo gol, teoricamente, acaba o jogo, faça com que o jogo termine com bola rolando e com as suas qualidades. Defenda-se bem, mantenha a posse. Você não pode achar que é normal o tipo de antijogo praticado porque o jogo tinha que terminar e o Corinthians tinha que ganhar. Sim. Nem mesmo se você é o corintiano mais fanático. Não pode ser assim, né? A gente também não pode achar que tudo bem, nessa situação passa. Não passa. Não passa. Não pode ser desse jeito. Mas aconteceu isso. Só um dado em relação a essa questão de aproveitar as chances. O Corinthians, para a gente entender o tamanho do drama do Corinthians em relação ao aproveitamento de chance. O Corinthians ele é um dos piores ataques do campeonato. Ele está entre os piores ataques do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, ele está entre as equipes, não sei agora se terminou a rodada em quarto, em quinto, que mais finaliza na competição. O Corinthians finaliza mais que o Botafogo, por exemplo. Sim, Só que o Botafogo tem o melhor ataque e o Corinthians é um dos piores. Isso diz sobre a qualidade das finalizações. Nem todas são cara a cara. O Corinthians e números totais, né? Números totais. O Corinthians finaliza bastante, mas finaliza de maneira desordenada. Sim. E até as que têm cara a cara, que são as chamadas grandes chances, tem uma taxa de conversão, aproveitamento bem baixo. Ontem aproveitou as grandes chances que teve, o Rossi também trabalhou pouco. Inclusive, em entrevista do Emiliano, teve resposta do Emiliano, da Abrafute. Mas antes, eu quero colocar esses números para continuar. Claro que o atacante do lado contrário, no caso o Thales, teve a condição de fazer o gol. Vão ser 10 dias de intervalo até o próximo jogo, no dia 12, contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Os 3 primeiros são de folga geral para o elenco, descanso de corpo e mente. A partir de quinta, retomada de atividades no Ninho do Urubu. Pedro e esperar todos que estão no estaleiro, a lista é enorme.
Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira, Varela, Michael, Gabigol. Além disso, tempo de adaptação para os novos reforços. Alcaraz, que já estreou, foi expulso contra o Corinthians, Alexandro e Plata. Todos vão ser apresentados oficialmente durante a data FIFA. O trabalho é para o Flamengo voltar inteiro, equilibrado entre ataque e defesa, pronto para as 3 frentes. Cabeça no lugar, corpo são. E quem sabe assim aliviar a pressão sobre Tite. Olha esse momento do Flamengo. Nos últimos 10 jogos disputados, o aproveitamento é de 43,3%. 10 gols marcados, 11 sofridos, são 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Avançou na Copa do Brasil, na Conmebol Libertadores, é verdade, mas é um time com muitos desfalques. André Kfouri, quando você olha para esses jogos, você consegue colocar nesses desfalques tudo que a gente tem visto em campo do Flamengo? Essa é sempre a pergunta a respeito do Flamengo. Não dá para a gente dizer que todas as explicações devem ser atribuídas aos jogadores que o Flamengo não tem disponíveis nessa fase da temporada. Eu acho que esse problema desempenha um potencial importante naquilo que o Flamengo não tem conseguido fazer coletivamente, mas esse elenco tem mais a oferecer a qualquer que seja o seu treinador para solucioná-los. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque na semana passada eu disse aqui, vejam quais são os jogadores lesionados do Flamengo, não só o número de lesões, quem são esses jogadores no sentido de importância das suas funções no chamado Flamengo titular, né? Na melhor equipe que o Flamengo pode escalar hoje. E depois eu me lembro de ter perguntado se isso acontecesse com a maioria dos outros times brasileiros, sejam eles candidatos a tudo ou não, seria um problema muito grande, mas muito grande mesmo, você perder peças que são fundamentais naquilo que você pretende fazer, forma de jogo, capacidade de liderança, requinte técnico, tudo que o Flamengo tem e que a gente espera ver. Agora, eu acho que dá até para a gente, pelo menos nesses últimos tempos, discordar do título da nota que entrou no ar, que é um momento de instabilidade. É um momento de estabilidade. O Flamengo joga mal. É estável ao jogar mal. Não é isso que se quer, eu estou fazendo um jogo de palavras, mas o Flamengo tem feito atuações abaixo daquilo que a gente espera, daquilo que o time pode. Os resultados, não no Campeonato Brasileiro, né? Nas últimas rodadas o Flamengo tem escorregado, mas os resultados nas Copas têm servido para o time ir adiante. Mas em relação à luta pelo título do Campeonato Brasileiro, se a gente se deixar levar pela última impressão, sim, hoje a gente tem um quadro em que o Botafogo é o candidato de sempre, o Palmeiras é muito candidato porque só tem essa competição, e o Flamengo a gente não sabe. A impressão que se tem hoje em relação ao Flamengo é de dúvida. Eu queria te ouvir, Zupac, também nesse viés que a Marcela jogou para o André sobre os desfalques e a performance, mas ao mesmo tempo trazendo outro que assim, eu sempre tento ter uma certa... Em alguns momentos eu acho que o Flamengo está jogando abaixo do que pode, mas ao mesmo tempo fazer o que o André fez de trazer as Copas e... Copa do Brasil ganhou a ida contra o Bahia fora, o que é um objetivo, não passou ainda. Está nas quartas da Libertadores e mesmo no Brasileiro é o quarto a 6 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Assim, as missões aos trancos e barrancos, e os trancos e barrancos não só de performance, mas também de lesão e de calendário apertado, as casinhas estão chegando lá. Está sobrevivendo ali. Como vê o lado bom disso em comparação ao ruim, que é uma performance que não é dominante? Por exemplo, em comparação direta aos 2 grandes rivais da temporada, né, que são Palmeiras e Botafogo nas competições, o Flamengo é o que sobrevive nas 3. Né? O Palmeiras caiu nas 2, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores. O Botafogo não está mais na Copa do Brasil, ainda está na Libertadores. O Flamengo, à sua maneira, sobreviveu na Libertadores. Ok, pegou um adversário mais fraco, Palmeiras e Botafogo se cruzaram, mas na Copa do Brasil ele pegou o Palmeiras e derrubou. Então, olhando para calendário, olhando para objetivos da temporada, o Flamengo continua vivo. A questão antes de começar a temporada, ou nos primeiros jogos, a gente olhava para o Flamengo e o colocava como
o principal candidato aos 3 títulos. Isso, né? Não aos 3 ao mesmo tempo, mas no Brasileiro o Flamengo era o principal, na Libertadores também era, consequentemente na Copa do Brasil também era. Embora esteja hoje vivo nas 3 competições, em qual ele é o principal candidato? Talvez na Copa do Brasil. Na Libertadores, no mínimo, o Botafogo tem condição de igualdade, e acho que o São Paulo está muito vivo. Tem Atlético e Fluminense do outro lado, mas eu vejo os 3 brasileiros do lado de cada chave como os mais credenciados a conquistar a competição, e acho que em pé de igualdade, talvez o São Paulo um pouco abaixo, mas não muito distante. No Campeonato Brasileiro é muito claro que hoje o Flamengo não é o principal candidato, pode se recondicionar, claro que pode, e o que o Palmeiras está fazendo agora mostra que o campeonato pode mudar ainda muito o seu recorte, mas acho que esse é o ponto. O Flamengo está brigando pelas 3 competições, é evidente que tem totais condições de vencer, alguma ou algumas delas, mas o olhar de principal nome das competições hoje ele não tem. Ele está ali no bolo. Perfeito. Mas ele não tem. E não tem por causa do seu desempenho. E aí a gente pode olhar e deve olhar para os desfalques. É claro que os desfalques nessa quantidade, nesse momento e nesse nível de importância que os jogadores têm um peso, mas a gente olha para a temporada como um todo e a gente vê diferentes recortes, né, de rendimento do Flamengo, do Tite na temporada. O Flamengo já jogou muito bem, o Flamengo já jogou muito mal, o Flamengo se recuperou, depois de jogar muito mal, se recuperou e mostrou uma estabilidade, embora sem dar espetáculo, mas ali a gente reconhecia times do Tite, e acho que o ponto alto disso foi o jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, onde o Flamengo fez um grande jogo no Maracanã, e não faz tanto tempo assim. Só que agora o time está numa instabilidade, ou numa estabilidade de jogar bem abaixo do que está apresentando. Então, é curioso, o Corinthians associa muito o Tite a um nível regular assim, de desempenho. E o Flamengo está oscilando bastante. Né? Nesse momento, o Flamengo que a gente tem visto nos últimos jogos, a gente não reconhece ali um time do Tite. Mas até pouco tempo atrás, sim. Né? Então, e aí acho que ele está com dificuldade pelos desfalques e pelas próprias oscilações da equipe de conseguir manter esse padrão. Natural que as críticas se voltem contra ele, porque nesse momento o olhar para o Flamengo é um olhar de mais desconfiança. E só para ressaltar o que eu sempre tenho batido nessa tecla, o torcedor acaba sempre esperando que, pelo fato do Flamengo ainda ter o melhor elenco do futebol brasileiro, que ele sobre. O Flamengo não deve mais sobrar no futebol brasileiro com esse recorde. Ele vai sempre estar brigando para ser o melhor. Talvez seja sempre considerado o melhor. Mas sobrar com larga vantagem vai ser mais difícil, porque a diferença do Flamengo para os demais está diminuindo. Não importa quem o Flamengo contrate, o Alcaraz ou fosse o Claudinho. Os outros melhoraram bastante. Então a diferença encurtou, achatou. Isso também explica o fato de o Flamengo estar hoje sofrendo mais para extrair o seu potencial máximo do que há algumas temporadas, quando ele sobrava disparado como o melhor time do país. Ô André, só para a gente ter uma ideia da instabilidade, a gente estava lembrando aqui, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, você lembra quando era o jogo contra o Corinthians? Era um Tite muito pressionado, era aquela coisa de, se por acaso o Tite perde essa partida para o Corinthians, ainda mais sendo Corinthians, ele pode ser demitido. Aí tinha o Bolívar na quarta. E aí tinha ainda Libertadores na quarta-feira, e foi aquele momento em que o Flamengo vai para a parte boa do campeonato. Depois acaba caindo de novo, tem a parte de Copa América que volta a se recuperar e agora essa parte de baixa. Qual é a parcela de Tite neste momento, assim, que você consegue olhar para ele e falar assim, ele deveria fazer um trabalho muito melhor do que ele tem feito? O que me estranha no desempenho, principalmente coletivo do Flamengo, é que, diferentemente das melhores equipes, acho que da maioria das equipes que o Tite montou, do ponto de vista defensivo, é um time que tem problemas. E eu acho que na carreira do Tite, a maioria das críticas a ele, ou as críticas mais feitas a ele em termos de qual é o aspecto do trabalho do Tite que você não gosta, as pessoas tendem a falar, é defensivo demais. Né? Aqueles que exageram, é retranqueiro. Então. Mas é sobre o fato dele sempre pregar o equilíbrio, que é uma palavra que ele usa muito, e isso, aos olhos da maioria das pessoas, significa um time que se defende primeiro, ataca depois, não se importa com ser generoso ofensivamente, embora ele tenha tido times na sua carreira que foram generosos do ponto de vista ofensivo. O time atual não é. E defensivamente, exceto aquele primeiro momento na temporada em que a gente estava falando de campeonato estadual e o nível de exigência, dificuldade do estadual, seja o de São Paulo, seja do Rio, não importa qual é sempre duvidoso em relação a uma projeção da temporada
né, com o Campeonato Brasileiro e as Copas, talvez o Flamengo estivesse ali iniciando um ano em que essa solidez defensiva ia se manter e a gente ia poder falar, começou lá no Campeonato Estadual, um bom desempenho, mas não é o que acontece. Então, para mim, é estranho ver a parte defensiva, o Flamengo falhar individualmente, e isso não pode ser atribuído ao treinador, mas, de uma maneira geral, é um time que se defende mal, ou, assim, na melhor das hipóteses, não se defende como uma equipe dirigida pelo Tite normalmente se defende. Ô Zupa, a gente teve a estreia, na estreia não, né? Mas o segundo jogo, né? Ele participou do meio da semana, o Carlos Alcaraz, né? Não, foi estreia. Foi ontem. Isso. Não, quem estreou foi o Hector do Corinthians, que machucou já. Que semana para o Carlos Alcaraz, hein, de maneira geral. Ele foi eliminado no US Open e depois... Isso, foi eliminado por US Open, estreia, perde um gol, toma um tapa e é expulso. É uma expressão, né? Porque ele também é uma força de expressão, porque ele também participa ali do bololô. Do que deu para ver do pouco tempo, ou se é que deu para ver? Esse lance. O que deu para ver foi esse lance. Que foi o primeiro. Que foi o primeiro, onde ele ganha no corpo, acho que é do Yuri Alberto, ele ganha no corpo, e na sequência ele faz a tabela com o Gerson e quase faz um belo gol. No primeiro lance, o Hugo foi muito bem desarmando, mas a gente viu um Alcaraz alternando entre ser o meia mais avançado e ser o segundo volante saindo mais para o jogo. São duas possibilidades que ele pode oferecer ao time do Flamengo. Foi esse momento, o momento da primeira grande chance, onde a gente viu o talento dele aparecer mais. No mais, foi uma estreia muito discreta do ponto de vista técnico e lamentável do ponto de vista comportamental, porque ele estava lá com o Kaká tentando agredir, o Kaká catando ele pelo pescoço. Foi lamentável a maneira que terminou a estreia do jovem Charlie, né, o apelido dele, o Charlie Alcaraz, da equipe do Flamengo. O Flamengo, como um todo, jogou muito mal no que diz respeito à criação, a desenvolvimento de jogo, até a ritmo com bola. O Flamengo foi um time muito lento com bola. Verdade. E o Tite, no intervalo, colocou o Alcaraz no lugar do Eric Pulgar para tentar dar um pouco mais de coordenação ofensiva para o time do Flamengo, mas durou pouco. Foi logo no comecinho, aquele grande lance, e depois ele entrou no ritmo mais moroso do Flamengo, que foi inferior ao Corinthians durante quase toda a partida. Olha, falando de arbitragem, de toda essa confusão também, o Emiliano Dias, ele foi auxiliar técnico do Ramon, ele foi expulso um pouco antes e na entrevista coletiva soltou o verbo. Vamos ver. Hoje, por exemplo, eu não falei nada. Que não dá para deixar de falar como foi infeliz também o comportamento do Yuri Alberto dentro de campo. Assim. O Yuri Alberto foi pouquíssimo inteligente no fim do jogo. O Corinthians estava ganhando a partida, ganhando o jogo. O Yuri Alberto com contribuição importante, como foi a assistência para o gol do Thales Magno. Aí ele dá-lhe um pontapé no jogador do Flamengo, é expulso merecidamente. Veja, o Corinthians talvez contra o Botafogo não tenha o Hector Hernandes, né? É uma lesão grau 1, não é uma lesão tão grave, mas talvez não tenha tempo hábil para se recuperar. Sim. Não tem o centroavante que foi titular e o reserva que jogaria fatalmente conseguiu ser expulso nos acréscimos com o time ganhando e vai desfalcar o time também. A expulsão dele desencadeou uma briga generalizada que o grandíssimo Kaká foi lá para brigar também, expulso, não vai jogar o próximo jogo e que o Corinthians também já não terá o Félix Torres suspenso com 3 cartões amarelos. Ou seja, o Corinthians talvez não tenha o centroavante titular, não terá a reposição imediata. Um time que joga com 3 zagueiros já tem 2 suspensos. E esse foi o saldo com o Corinthians ganhando o jogo, né? Então, assim, acho que o Emiliano Dias podia estar um pouco bravo com os seus jogadores também, ao invés de simplesmente inflamar a torcida contra a equipe de arbitragem. E a gente tem informações sobre Corinthians e Flamengo, sobre lesões. Agora de mercado. O Flamengo quer mais um reforço para a sequência da temporada. O alvo da vez é o atacante David Washington, atacante brasileiro do Chelsea e que foi revelado pelo Santos. Segundo o repórter da ESPN, Pedro Henrique Torre, o clube corre contra o tempo para tentar o empréstimo do jogador de 19 anos. O rubro-negro carioca tenta convencer o Chelsea a liberar o atacante até às 11h. Tenho esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das 4 linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual
que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil. E o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bach e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bach diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bach tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de 7 cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos para o jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa, tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que na minha opinião ele errou na marcação, no gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, ô Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite, às vezes nem esse jogador consegue performar, porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Pra você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernanda, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem diversos... Essa palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, me bravura, deu uma dúvida talvez. Agora. Mas tudo bem. Não, bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, a chateação. Tá bom, insatisfação. Se eu inventei aí, me perdoe, os professores de português. Insatisfação do Vai, segundou, hein, Lucas Pedrosa? Existem vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais, eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido, e ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado, o Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians, um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte, recebeu reforços importantes também, o Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians, entre outros jogadores, por exemplo, quando o Garro joga, o Corinthians é outro time, é um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato, conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que para mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais para o resultado, e é um Corinthians que
que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians pro Flamengo, como o Vinícius citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo jogou, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar 2 desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo taticamente e tecnicamente foi muito mal, e ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E Fernandinho, 2 coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante do time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar jogadas. E é um cara que é fora de série, joga muita bola. Muita bola mesmo, é um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno, todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo, porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Então... Eu não julgo. Porque eu acho que tem, ainda mais no camisa 5, às vezes tem coisas que são necessárias. Não, e às mas vezes eles ficam se expostos. você reparar no Pulgar, faz isso praticamente todo jogo. E assim, é falta boba. É falta boba, que ele não merecia, ele poderia evitar e aí, consequentemente, evitar o cartão amarelo também. Cartão. Ô Alex, por favor, daqui a pouco você traz uma água pro Venê, porque ele tá muito nervoso hoje. Daqui a pouco vou falar do meu fogão, mas olha aqui, põe na tela. Traz uma água pra ele. Ele já bebeu uns 5 litros, mas ele tá precisando beber mais um pouquinho. Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi aqui mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla-Riek, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se tá gostando do nosso conteúdo, a gente deixou aqui post do canal da ESPN Brasil, também teve o Vene Casagrande aí, também do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas novidades do Flamengo. Lembrando vocês, né, que agora o Flamengo terá uma pausa aí, né, 10 dias, né, voltará ao campo dia 12 aí de setembro contra o Bahia, partida no Brasileirão, cairá numa quinta-feira às 21h45 da noite aí. O segundo duelo aí, né, galera? Decisão, o Mengão venceu o primeiro jogo na Bahia por 1-0. Então agora pode até empatar. Ele se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então vai ter uma pausa. O elenco vai ter mais 3 dias de férias aí, né? Para curtir aí. E depois, 3 dias depois treinará mais 3 dias nessa semana. Vai treinar na sexta, quinta, sexta e sábado. O Flamengo voltará aos treinos aí com jogadores que não foram aí convocados, né, para as seleções efetivamente. Então, mais uma pausa aí para Tite treinar esse time aí que precisa melhorar e muito.